Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira parte do Sudoku Responde Márcia. Só lembrando que já gravamos a parte 1 e a parte 2 da série de 3 sudokus que nos foi enviado pela Márcia. Márcia, muito obrigado por participar e nos enviar estes sudokus. Então vamos aqui começar a solução do sudoku número 3. Nós vamos começar aqui observando a última coluna. Observe que aqui na última coluna está faltando 3 números, faltam os números 1, 3 e 8. Observe que aqui no bloco 3 já tem o número 3 e o número 8. Consegue perceber isso aí? Então veja que aqui na última coluna, essa casa aqui no bloco 3 não pode conter o 3 e nem o 8. Então sobrou as outras duas casas aqui na última coluna, destacada na cor verde, para podermos colocar o 3 e o 8. Como aqui na última coluna falta apenas o 3, 8 e 1, esta casa na cor vermelha aqui no bloco 3 tem que ser o número 1. Consegue perceber isso aí? Então a casa destacada na cor vermelha aqui no bloco 3 tem que ser o número 1. Então vamos colocar aqui o número 1. Agora observe aqui a quinta linha. Aqui na quinta linha está faltando o número 4. Veja que aqui no bloco 4 já tem o 4, então estas casas, as primeiras casas aqui da quinta linha não pode conter o número 4. Esta casa aqui também não pode conter o 4, pois aqui na quarta coluna já tem o número 4. Esta casa também não pode o 4, porque aqui na quinta coluna também já tem o número 4. Então observe que aqui na quinta coluna sobrou, ou melhor, aqui na quinta linha sobrou apenas esta possibilidade para podermos colocar o número 4. Mais uma vez, já peço desculpa aí pelos ruídos. A vizinhança aqui está muito barulhenta ultimamente. Agora veja aqui a sexta linha. Na sexta linha falta o número 1, mas veja, esta casa aqui na sexta linha não pode 1, porque aqui na segunda coluna já tem o 1. Esta casa aqui no bloco 5 não pode o número 1, pois na quinta coluna já tem o 1. Esta casa e esta aqui no bloco 6 não pode 1, porque aqui no bloco 6 já tem o número 1. Veja então que sobrou apenas uma casa aqui na sexta linha para podermos colocar o número 1. Está conseguindo acompanhar aí? Só lembrando que, caso tenha dúvida, é só deixar a dúvida aí na seção dos comentários. Veja só, no segundo bloco está faltando o número 1. Veja que no segundo bloco nós não podemos colocar o 1 aqui na coluna da direita, porque aqui na sexta coluna já tem o número 1. Na quinta coluna já tem o número 1, então também não podemos colocar o 1 aqui na coluna central do bloco 2. Na segunda linha também já tem o número 1, então não podemos colocar o 1 aqui na linha central do bloco 2. Veja que aqui no bloco 2 sobrou apenas uma casa onde podemos colocar o número 1. Por isso aqui nós vamos colocar o número 1. Veja que aqui no bloco 9, o 5 não pode estar na coluna central, porque aqui na oitava coluna nós já tem o número 5. Veja o 5 aqui no bloco 3. Como aqui na sétima linha também já tem o número 5, não podemos ter o 5 aqui na linha superior do bloco 9. Na última linha também já tem o número 5, então não podemos ter o 5 aqui
na linha inferior do bloco 9. Veja então que sobrou apenas uma possibilidade para o 5 aqui no bloco 9. Então, vamos aqui colocar o número 5. Ainda aqui no bloco 9, veja que está faltando o número 1, e o número 1 não pode estar aqui na linha superior do bloco 9, porque aqui na sétima linha já tem o número 1. O 1 também não pode estar aqui na coluna central do bloco 9, porque na oitava coluna já tem o 1. Na coluna da direita do bloco 9 também não pode 1, porque na última coluna já tem o número 1. Então, no bloco 9 também temos uma única possibilidade para o número 1. Então aqui nós vamos colocar o 1. Observe também que aqui no bloco 9 agora resta apenas uma possibilidade para o número 8. Pois veja, aqui na linha superior do bloco 9 nós não podemos colocar o 8 porque temos o 8 aqui na sétima linha. Na coluna central também não pode o 8 porque temos o 8 aqui na oitava coluna. Logo, restou apenas uma possibilidade para o 8, a casa destacada aqui na cor verde no bloco 9, como a única possibilidade para o número 8. Vamos aqui colocar o 8. Agora veja que na última coluna faltava apenas o 8 e o 3, como agora já colocamos o 8, restou a última casa aqui na última coluna para podermos colocar o número 3. Então, o 3 deve ocupar esta casa destacada aqui na última coluna. Agora veja que aqui na sexta linha falta os números 3, 6 e 9, mas observe, estas casas destacadas aqui na cor vermelha da sexta linha, não podemos colocar o 6 nem o 3. Veja, aqui no bloco 6 já tem o 3 e o 6, então as casas destacadas na cor vermelha na sexta linha não podem conter o 6 e o 3. Então, sobrou as duas casas vazias destacadas aqui na cor verde para podermos colocar o 6 e o 3. Mas observe, na segunda coluna nós já temos um 3. Então, esta primeira casa destacada na cor verde não pode ser o 3. Sobrou, então, apenas uma possibilidade para o 3 aqui na sexta linha. Então, vamos colocar aqui o número 3. Consequência disso, a outra casa destacada na cor verde tem que ser o número 6. Consegue perceber? Uma vez que o 6 não pode estar nas casas vermelhas, sobrou apenas esta casa na cor verde para podermos colocar o número 6. Agora veja que esta casa destacada na cor vermelha, aqui no bloco 6 não pode conter o número 8, pois já tem o 8 na coluna. Veja o 8 aqui no bloco 3. Então a casa destacada na cor vermelha só pode ser o número 9. Restando então a última casa vazia destacada na cor verde aqui na sexta linha para podermos colocar o número 8. Agora veja aqui no bloco 9, nós temos apenas uma possibilidade para o 9, que é esta casa aqui destacada na cor verde. Pois veja, na coluna central aqui do bloco 9 não podemos colocar o 9, pois nesta coluna já tem o 9, que acabamos de colocar aqui no bloco 6. Então, podemos colocar o 9 na casa destacada na cor verde. Agora, veja que aqui no bloco 6 falta apenas o número 2 e o número 4, que estarão distribuídos aqui nessas duas casas destacadas na cor verde na linha superior. Então, observe o seguinte. Esta casa destacada aqui na cor vermelha, no bloco 4, nela não podemos colocar o número 1, pois já tem o 1 aqui no bloco 4. Nela também não podemos colocar o número 2,
nem o 3 e nem o 4. Por quê? Porque aqui nesta linha, na mesma linha da casa vermelha, nós já temos o número 3 que está aqui no bloco 6. E não podemos também colocar o 2 e nem o 4, pois sabemos que o 2 e o 4 estarão aqui distribuídos nessas duas casas verdes aqui do bloco 6. Então, na casa destacada na cor vermelha, não podemos colocar o 2 nem o 4. Na casa vermelha, não podemos colocar o número 6, nem o 7, já tem o 6 e o 7. Já temos aqui o 6 e o 7, né, no bloco 4, então eles não podem ser colocados aqui na casa vermelha. Também não podemos colocar o número 5, pois aqui na terceira coluna já tem o número 5. E também não podemos colocar o número 8, porque aqui na terceira coluna já tem o número 8. Então observe que o único número possível aqui na casa vermelha é o número 9. Então podemos colocar o 9 nesta casa destacada aqui na cor vermelha, pois é a única possibilidade para ela. Os demais números não podem ser colocados. Agora observe esta casa destacada aqui na cor vermelha no bloco 1. Veja que nesta casa nós não podemos colocar o número 1, já tem o 1 na linha. Podemos colocar o 2, veja que o 2 pode ser colocado na casa vermelha. O 3 não pode ser colocado na casa vermelha. O 4 também não pode ser colocado na casa vermelha, pois já tem o 4 na coluna. Não pode ser colocado o 5, também já tem o 5 na coluna. Não pode colocar um 6, já tem o 6 na linha. Pode ser colocado um 7. Veja que aqui tem a possibilidade de colocar um 7 na casa vermelha. Então até agora pode ser colocado o 2 e o 7. Não pode colocar o 8 e nem o 9, já tem o 8 e o 9 aqui na coluna. Então veja que as únicas possibilidades para a casa destacada na cor vermelha aqui no bloco 1 são os números 2 e 7. Guarda isso aí na memória. Beleza? Aqui nós não estamos fazendo as anotações, ou seja, não estamos colocando os números pequenos para forçar a memória. Então, esta casa destacada na cor vermelha é o 2 ou 7. Agora, observe a casa destacada na cor verde aqui no bloco 1. Nesta casa destacada na cor verde, não podemos colocar o número 1, já tem 1 aqui na coluna. Podemos nela colocar o 2. Não podemos colocar o 3, nem o 4, nem o 5. Veja que já tem eles aqui na linha. Então nela não podemos colocar o 2, não podemos colocar o 1, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Veja que nela também não podemos colocar o 6, pois já tem o 6 aqui na coluna. Já tem o 6 na coluna. Podemos colocar o 7, então até agora podemos colocar o 2 e o 7 na casa verde. Não podemos colocar o 8, já tem o 8 aqui na linha. E também não podemos colocar o 9, pois já tem o 9 na linha. Então observou que nesta casa verde, assim como na casa vermelha, só podemos colocar nelas o 2 ou o 2 e o 7, que são as únicas possibilidades para a casa vermelha e a casa verde. Ou seja, aqui no bloco 1, o 2 e o 7 formam um par excludente. Isso significa que nas demais casas aqui do bloco 1 não podemos ter o 2 e o 7 como possibilidade, porque sabemos que o 2 e o 7 estarão distribuídos nessas duas casas destacadas aqui no bloco 1. Isso se chama par excludente. Caso tenha dúvida, assista um vídeo aí no canal sobre o par excludente. Então, guarda essa informação. Agora, observe a casa destacada na cor azul aqui no bloco 1. Veja que nela nós podemos colocar o número 1,
mas não podemos colocar o número 2, pois sabemos que o número 2 estará na casa verde ou na casa vermelha. Como a casa azul pertence ao mesmo bloco que a casa verde e a casa vermelha, na casa azul nós não podemos colocar o número 2 e nem o 7, né? Pois da mesma forma que não podemos colocar o 2, não podemos colocar o 7 na casa azul. Não podemos também colocar o número 3 na casa azul, pois já tem o 3 na linha. Não podemos colocar o 4 nem o 5, pois já temos eles aqui na linha. Na casa azul, podemos colocar o 6. Não podemos colocar o 7, já foi dito antes. Na casa azul, não podemos colocar o 8 nem o 9, pois já tem eles na linha. Então veja que as únicas possibilidades para a casa azul são os números 1 e 6. Conseguiu perceber? Casa azul 1 e 6. Agora observe que na casa amarela, aqui no bloco 1, nela podemos colocar apenas o número 1 e o número 6. Consegue perceber? Pois se nela não podemos colocar o 2 nem o 7, pelo mesmo motivo que não podemos colocar o 2 e o 7 na casa azul. Não podemos colocar o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 8 nem o 9, pois já tem esses números na linha. Então veja que a casa amarela e a casa azul formam um par excludente, assim como a casa vermelha e a casa verde formam o segundo par excludente. Conseguiu perceber isso aí? Então aqui no bloco 1 nós temos dois pares excludentes. Casa verde com vermelha, casa amarela com azul. Dois pares excludentes. Agora, veja então que nesta casa destacada na cor rosa, aqui na terceira linha, nela não podemos colocar o número 1, nem o 6, porque sabemos que o 1 e o 6 estarão distribuídos nas duas casas nas duas casas amarela e azul. Pois se aqui na terceira linha o 1 e o 6 formam um par excludente, nas demais casas da terceira linha não podemos ter o 1 e o 6 como possibilidade. Então na casa rosa, aqui na terceira linha, não podemos colocar o 1 e nem o 6. Não podemos colocar o 2, pois já tem o 2 na coluna. Não podemos colocar o 3, pois já tem o 3 na linha. Não podemos colocar o 4, pois também já tem o 4 na linha. Não podemos colocar o 5, pois já tem o 5 na linha. Não podemos colocar o 6, pelo que já expliquei antes, aqui na casa rosa não pode o 6, pode o 7. Não pode o 8 nem o 9, pois já tem o 8 e o 9 na linha. Então observe que a única possibilidade para a casa rosa, aqui na terceira linha, é o número 7. Por isso, vamos colocar o 7 aqui na casa rosa. Mas veja, como a casa verde no bloco 1 seria o 7 ou o 2, veja que nela não podemos mais colocar o 7, pois já tem o 7 na linha. Então a casa verde no bloco 1 só pode ser o número 2. Se colocamos o 2 na casa verde, então a casa vermelha no bloco 1 vai ter que ser o número 7. Conseguiu acompanhar até aí? Beleza. Então, agora nós já podemos remover esses destaques. Então, a partir desse ponto, o Sudoku já é destravado. Observe que aqui no terceiro bloco nós temos agora uma única possibilidade para o 7. Consegue perceber? Porque no bloco 3 temos apenas uma possibilidade para o 7. Se sim ou não, vai aí nos comentários e diga o porquê. Então, aqui no bloco 3, o 7 deve ocupar esta casa. Nós temos certeza que esta é a única possibilidade para o 7 no bloco 3, por isso colocamos aqui o 7. Tem que entender o porquê. Não vou explicar aqui para forçar você a raciocinar. Então aqui nós vamos colocar o 7. Se não entender, vai nos comentários e diga. E da mesma forma, se entendeu também, explica lá nos comentários. Uma maneira de aprender as coisas é explicando-as. Então, faça isso. Na primeira
Na primeira linha, agora falta apenas o 2, 4 e 9. Veja que no bloco 7, agora nós temos apenas uma possibilidade para o número 2. Então, vamos colocar o 2 aqui no sétimo bloco. Conseguiu perceber isso aí, né? No bloco 4, agora resta apenas uma possibilidade para o 2. Vamos aqui colocar o número 2. Aqui no bloco 4, agora falta 3, 5 e 8. Nós temos apenas uma possibilidade para o 3. Aqui no bloco 4, então nós podemos colocar o 3. Está faltando agora o 5 e o 8 no bloco 4. Mas veja que temos apenas uma possibilidade para o 8. Aqui no bloco 4, então vamos colocar o 8. Restou apenas a última casa aqui no bloco 4 para podermos colocar o número 5. Veja que agora no bloco 5 restou apenas uma possibilidade para o 5. Vamos aqui colocar o 5. Estou omitindo passo a passo aqui para forçar você a pensar. Dá um pause no vídeo e entenda por que estou colocando cada um dos números seguintes. Então já coloquei o 5 aqui no bloco 5. Podemos também colocar o 7 aqui no bloco 5, pois esta é a única possibilidade para o 7. Aqui no bloco 5 falta 8 e 9 e 6. A única possibilidade para o 6 é aqui nesta casa. Vamos colocar o 6. Aqui na sexta linha, falta... Na sexta coluna, né, falta o 8 e o 9. Então a última casa da sexta coluna tem que ser o 9, pois já tem o 8 na linha. Então aqui é o 9. E agora, como falta apenas o 8 aqui na sexta coluna, o 8 deve ocupar a última casa vazia aqui da sexta coluna. No bloco 7, nós temos uma única possibilidade para o número 9. Consegue perceber isso aí? O 9 não pode estar na linha inferior. Já tem o 9 na última linha. Não pode estar na linha superior do bloco 7, pois na sétima linha já tem o 9. O 9 não pode estar na coluna da direita do bloco 7, pois na terceira coluna já tem o 9. Então restou apenas uma casa aqui no bloco 7, onde podemos colocar o número 9. Veja então que no primeiro bloco, ou seja, no bloco 1, nós também temos esta única possibilidade para o 9. Vamos aqui colocar o número 9. Agora veja que na primeira linha, a única possibilidade para o 9 é esta casa aqui no bloco 2. Vamos colocar o 9. Então, no bloco 2, restou apenas uma possibilidade para o 2. Podemos também colocar o 2 aqui no bloco 2. Veja que no bloco 2 agora resta apenas uma casa vazia. Veja que no bloco 2 falta o 6. Então, é o 6 que deve ocupar a última casa vazia do bloco. No bloco 3, onde falta apenas o 2 e o 4, esta casa aqui não pode o 2, pois acabamos de colocar um 2 na linha, então tem que ser o 4. E a última casa aqui do bloco 3 tem que ser o 2. Podemos completar a primeira linha colocando o 4 na última casa vazia da linha, que é a primeira casa. No bloco 1, temos também a única possibilidade para o número 3 e temos também uma única possibilidade para o número 5, para completar aqui a segunda linha. Aqui tem que ser o 5. Ficando então faltando apenas o 1 e o 6 aqui no bloco 1. No bloco 7, agora restou apenas uma possibilidade para o número 4, então podemos colocar o 4 aqui no bloco 7. Veja que na segunda coluna temos apenas uma casa vazia e vamos ver qual número que deve ocupar. Veja que é o número 7 que deve ocupar aqui a última casa vazia da segunda coluna. Aqui no bloco 7 agora está faltando o número 6 e o número
1. No bloco 7 restou apenas uma possibilidade para o 1, podemos colocar o 1, restando a última casa onde podemos colocar o 6. Então, no bloco 1, esta casa aqui tem que ser o 1 e a última casa vazia do bloco 1 tem que ser o 6. Agora, no oitavo bloco, temos também uma única possibilidade para o 6. Vamos aqui colocar o 6. Veja que no bloco 9, agora restou apenas uma possibilidade para o 6. Vamos colocar o 6. No bloco 9, agora falta o 3 e o 7. O 3 não pode estar aqui nesta casa, pois nesta linha já tem o 3. Então, esta casa tem que ser o 7. Restando a última casa vazia do bloco 9 para podermos colocar o número 3. Na última linha, falta apenas o número 3, que deve ocupar esta casa aqui no bloco 8. Então, vamos aqui colocar o 3. Aqui no bloco 8, ainda falta o número 8, que deve ocupar esta casa em destaque aqui na oitava linha. Aqui é o 8. E falta também o número 7, que deve ocupar a última casa vazia do bloco. Então veja que no bloco 5, onde falta o 8 e o 9, esta casa aqui não pode o 8, pois já tem o 8 na coluna. Então tem que ser o 9. E a última casa vazia do bloco tem que ser o 8. Agora no bloco 6, onde falta apenas o 2 e o 4, esta casa da esquerda aqui não pode o 2, pois já tem o 2 na coluna, então tem que ser o 4. Podemos completar aqui no bloco 6, colocando o 2 na última casa vazia. Então, a solução está completa e, caso não tenhamos cometido nenhum equívoco, está correta também. Se você identificou qualquer desvio, por favor, comente aí na seção dos comentários. Espero que tenha gostado. Agradecemos a Márcia mais uma vez por ter nos enviado este sudoku. Um abraço e te espero no próximo.